Boa noite a todos. Um prazer recebê-los e principalmente receber o professor Dr. Tácito. Mais uma live com o Dr. Tácito sobre suplementos. Não Mais uma acabam, live. não acabam nunca as dúvidas. Nunca. Sempre um prazer. Sempre um prazer. Olha, é uma satisfação muito grande recebê-lo e principalmente agradecendo ter aceito o nosso convite para discutir mais uma vez suplementos de primeira categoria em nível de evidência científica, na alegação de ação ergogênica. E mesmo assim, nós temos dúvidas. Mesmo assim, e ainda Mesmo assim. bem, E ainda bem, claro, ainda claro. bem. Eu Tácito, acho que para todo bom pesquisador, para todo bom cientista, a palavra problema vai ser sempre um desafio. é isso aí, é isso aí. E já podemos começar agradecendo a presença de todos que estão aos poucos entrando para nos assistir, mas vamos começar por aquela que é a mais pesquisada, mais publicada, que é a creatina. Creatina, E, muito bem. e a creatina, Tasto, é tudo a mesma coisa ou a gente tem que ter cuidado no que vai comprar? Bom, respondendo essa pergunta bem direta, a creatina que nós usamos em pesquisa e que a literatura estuda é a creatina monoidratada. E não há diferença para outros tipos de creatina, como a steel ester, a creatina fosfatada, que isso é uma grande bobagem, nem consegue entrar na célula. E o que a gente usa mesmo é a monoidratada. Porém, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente tem aí uma gama de suplementos que são contaminados e principalmente o médico que é prescritor, o nutricionista que é prescritor de suplementos, ele tem que estar bem atento. E isso é uma coisa que a gente faz no nosso laboratório, é pegar o laudo e atestado de pureza. Ela tem que ter 99,9% de pureza. Então, isso é uma coisa que é padrão no nosso laboratório. Mas podemos chegar numa loja de suplementos e comprar uma promoção de creatina, onde poderão misturar outros tipos que teriam ação muito menor que a monoidratada, mas num preço muito menor. Tem um velho ditado que diz, né, que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Pois é. Então, a creatina, por várias razões, ela tem um preço elevado e se tornou mais cara devido à pandemia, à falta de matéria-prima, o Isso, alto consumo. Então, quando a exatamente. creatina está à venda no mercado com um preço muito baixo, evite, porque, né, É, é. coisa boa não deve ser. Não compre gato por lebre, como diz o outro, né? Exatamente. Né? Mas, Tácito, vamos falar daquilo que o pessoal busca: dosagem Dosagem. para esportista atleta. E depois, eu queria se tu pudesse falar sobre nas doenças. Perfeito. Então, a dosagem é 0,3 gramas por quilo de peso corporal. Pode ter a fase de carregamento ou não. Se a pessoa tiver pressa, ela pode usar esse 0,3 gramas, vai dar mais ou menos de 20 a 30 gramas por dia durante 3 dias. A partir do terceiro dia, somente 5 gramas. Se a pessoa não tiver pressa, ela pode consumir tranquilamente de 3 a 5 gramas por dia, e esse carregamento, essas concentrações de creatina, elas vão estar mais ou menos saturadas dentro da quarta e da quinta semana. Essas 3 a 5 gramas eu posso usar 365 dias por ano? Pode. Aliás, não só os 365 dias por ano.
pode usar até a morte, até o último dia de vida. Não precisa mais fazer a interrupção do consumo de creatina. Então, eu costumo brincar e dizer o seguinte: se você não começou a tomar creatina, comece. E só pare na tumba. Ô, Tácito, e o time de uso da creatina monoidratada? Muito boa pergunta. As pessoas geralmente confundem creatina com pré-treino, as pessoas confundem a creatina como pós-treino, e, na verdade, isso não existe. Uma vez que a célula saturou, né, as concentrações de, principalmente, creatina-fosfato forem elevadas, não existe o tempo, não existe a hora. Você pode consumir a creatina a qualquer momento do dia, antes do treino, depois do almoço, à noite, antes de dormir, em jejum, não tem problema nenhum. E mesmo que você esqueça de tomar, para você voltar às concentrações basais, necessitaria de pelo menos 5 semanas. Então, esqueceu de tomar hoje? Toma amanhã. Esqueceu de tomar amanhã? Toma no outro dia. Só Sem 5 pressa. gramas. Tá tranquilo. Isso, sem pressa. E indo agora para as doenças. O sarcopênico, o idoso sarcopênico, ele conseguiria manter tônus muscular ou até certo grau de hipertrofia usando a creatina monoidratada, por exemplo, com regime de carregamento, sem treinar? Olha, sem treinar é difícil, porque o músculo necessita do estímulo, ele necessita da tensão mecânica. Então, o que a gente vê nas nossas pesquisas, nas nossas respostas? Você precisa treinar. O carro-chefe é sempre o exercício, é o treino de força, né, para hipertrofia. Esse é o carro-chefe. A creatina, ela vai potencializar isso. Então, qual é o papel dela? Logicamente que a parte teórica é adicionar o fosfato inorgânico ao ADP e regenerar o ATP mais rapidamente. Então, o indivíduo se recupera mais rápido de uma série de exercícios e retoma a outra série num tempo menor. Com o passar das semanas e dos meses, o trabalho total foi ampliado. E aí ele consegue avançar, ou, no caso do idoso sarcopênico, ele consegue minimizar o avanço da sarcopenia. Mas a gente precisa ter essa comunhão, né? O treino de força e a suplementação com creatina. Então, em resumo, o idoso tem que puxar ferro e tomar Exato. creatina. A pergunta que não quer calar: você já puxou seu ferrinho hoje? Sim, sim, sim. 3, 4 vezes por semana tem que puxar. Tem que puxar. Isso aí. Não Muito tem, bom. não tem saída. Me dá Isso aí. outra opção. Me Já dá tomou outra sua opção. creatina hoje? Sim. Bom, e outras doenças com o uso da creatina em termos de nível de pesquisa, como é que estamos? Bom, a gente tem aí, já na literatura, desde os anos, no início da década, né, dos anos 2000, a gente já tinha aí algumas previsões de utilização com relação a algumas distrofias e doenças neurológicas. Então, distrofia de Becker, distrofia de Duchenne, certos problemas de degeneração mitocondrial, doenças neurológicas, né, demências, e a gente tem uma explicação para isso, né? A gente tem aí alguns tecidos que são desprovidos de creatina quinase e desprovidos de fosforilcreatina. Por exemplo, a gente tem alguns que têm demandas flutuantes. O músculo tem demanda flutuante, o cérebro tem demanda flutuante, o coração tem demanda flutuante, e alguns outros tecidos são totalmente desprovidos. Então, com relação às doenças neurodegenerativas, a gente está vendo que cargas maiores de creatina, mas somente, especificamente para esse caso, eles podem ativar principalmente duas enzimas que fazem o principal papel do metabolismo da creatina. Uma delas é a GAMPT, que é a N-guanidinoacetato
metiltransferase, é uma das enzimas, e a outra é a AGAT, é a arginina glicina amidinotransferase. E a gente tem uma atividade dessas enzimas no cérebro, no tecido hematoencefálico, muito baixa. E, teoricamente, se a gente aumentar a carga da suplementação com creatina para esses idosos que são acometidos por demências, provavelmente a gente consegue estimular a atividade dessas enzimas, né? Produzir mais creatina, fosfato, né? E, principalmente, talvez a gente consiga minimizar o avanço da doença. Pensando nisso, e já fazendo uma certa propaganda, né, do nosso laboratório, a gente está começando um projeto muito ousado, que é submeter pacientes com demência, logicamente que numa fase inicial, né, vai ter o laudo médico comprovando o Alzheimer, por exemplo, numa fase inicial, e a gente vai submeter esses pacientes ao treinamento de força, à suplementação de creatina, e vamos ver a parte cognitiva, como é que ela se manifesta. Nós já temos dados publicados com idosos num asilo, mais de 80 idosos com mais de 80 anos, e a gente tem dados já concretos que a parte cognitiva aumentou depois da suplementação com creatina e o treinamento de força. A gente comparou com um grupo que só fez o treinamento de força. Aumentou a parte cognitiva também. Mas com a suplementação de creatina, ela aumentou mais. Então, agora, a gente vai atacar esses idosos que tenham demências, principalmente Alzheimer. E a nossa expectativa, é um projeto de um doutorando, né? A nossa expectativa é que em 4 anos a gente tenha esses dados e que a gente consiga contribuir para a literatura e principalmente para esses pacientes. E se a gente puder retardar o avanço da doença, já vai estar de bom tamanho. Tácito, falando em pacientes, nós estamos com um projeto novo que é o Grupo de Estudos Dr. Verutsky, GIM. Opa! E vamos capacitar por este grupo o primeiro curso de nutrologia esportiva em nível laboratorial. Muito então, bom. o modelo, Tácito, é sempre partir do problema até a conduta. Ou seja, se tu é convidado, tu tem que trazer um caso clínico para depois fazer a fundamentação teórica para chegar à discussão e conduta. Perfeito. Quer dizer, nunca iniciar dando aula. Tu vai iniciar pelo problema, pelo caso. Quer dizer, é ambulatório. Como é que tu faz no ambulatório? Tu não recebe paciente para começar a trabalhar? Exato. Certo? Então, esse é um projeto que eu já te convido para fazer parte. Muito obrigado. Isso, eu que agradeço até o aceite teu. Eu já participei do teu livro, num capítulo, não é mesmo? Daqueles suplementos emergentes, não é mesmo? Está aí o livro. Está aí o livro. Isso mesmo. Isso aí. Bom, mas e aqueles que fazem restrição alimentar espontânea em relação à suplementação? Por exemplo, vegetarianismo, veganismo, como é que fica com a betalanina e a creatina que nós acabamos de conversar? Muito bem. Isso é uma pergunta recorrente, principalmente dos veganos e vegetarianos, porque a gente sabe que pela falta do consumo da carne, eles não têm um consumo adequado de creatina e eles precisam ser suplementados. Os vegetarianos, a gente consegue resolver o problema de uma maneira mais fácil. Os veganos, eles não usam nem roupas que vieram de animais, né? Se a blusa dele é de lã de carneiro, por exemplo, ele já não usa, né? E aí eles têm que meio uma restrição para usar a creatina. Porém, nós precisamos informá-los que esse tipo de suplemento, ele não é um suplemento nutricional, e sim um suplemento fisiológico. E qual é a diferença do nutricional para o fisiológico? O fisiológico ele é feito no laboratório.
ele é feito com substâncias sintéticas. Então, para você construir, para você produzir a betalanina, isso já era feito desde o começo do século XX, né, inclusive para fazer medicamentos, e a creatina a mesma coisa. Não existe nenhum animal envolvido, nenhum produto animal, é tudo feito no laboratório. Então, o vegano ele pode consumir creatina e betalanina com tranquilidade, não tem problema nenhum. Estes que fazem restrição alimentar voluntária, eles têm que ser seguidos, ou seja, acompanhados, inclusive com o laboratório do lado. Ou seja, não é só a falta da reserva energética muscular, como é a fosfocreatina, não é só a falta da betalanina para, junto com a histidina, formar a carnosina intracelular, mas ele pode ter também distúrbio do ferro em termos de reserva, distúrbios da vitamina B12 e assim por diante. Então, não só vitamina B12 e ferro, como zinco, magnésio, mas principalmente se ele tiver uma dieta marginal de vitamina B2 e vitamina B3, ele compromete toda a capacidade aeróbia dele. Então, na verdade, fazer restrição alimentar por conta própria é suicídio. Ele precisa ser orientado por um profissional, por um nutricionista, por um nutrólogo, e aí esse profissional da área médica, né, ou da área da saúde, ele tem que ter um raciocínio clínico, exclusivo, individual para o seu paciente. Exatamente. Isso. E a cafeína? Então, a cafeína... Anidra. Preferencialmente. Né? Não é o cafezinho, não é o chá, não é a Coca-Cola, né? É a cafeína anidra, que a gente usa em pesquisa. A gente tem doses aí que variam de 3 miligramas até 9 miligramas. O que a gente sabe? Que entre 3, 6 e 9, 6 miligramas é que tem o efeito ergogênico, 3 miligramas não apresenta resultado e 9 miligramas também não. A cafeína ela vem sendo estudada há mais de 100 anos, comprovadamente um recurso ergogênico, né, por uma série de fatores, e ela vem sendo estudada principalmente no exercício de endurance. Antes ou depois dos treinos? Preferencialmente antes, 1 hora antes do treino. Agora, ela, em termos de time, ela contraria um pouquinho a suplementação que é de recuperação, né? E também, em termos de time, não seria muito interessante consumir a cafeína junto com a creatina, no mesmo horário, no mesmo momento, porque tem alguma interferência no metabolismo do cálcio. Agora, mas tem muita gente que faz essa co-ingestão, né, Tassi? Sim. Agora, dados inéditos do nosso laboratório comprovaram, né, artigo já está prontinho para ser submetido, né, estamos esperando só a última revisão, mas está prontinho, e esses nossos dados comprovam que a ingestão de 8 miligramas de cafeína por quilo de peso corporal tem influência no exercício de carga máxima. Então, nós vimos isso com agachamento, com supino e com terra. Apresentamos esse trabalho em 2019, no último colégio americano que teve, antes da pandemia. Demoramos esse tempo todo, né, buscando, discutindo, né, embasando isso, e o artigo agora está pronto. Então, a gente vai submeter para uma revista de impacto alto, provavelmente a Nutrients, que é uma revista que tem bastante visuabilidade, e vai ser uma coisa inédita, né? O uso da cafeína na dose de 8 miligramas, mas exclusivamente para o treinamento de força, para os testes de carga máxima. E a gente viu aí uma interação do metabolismo do cálcio muito grande em relação ao mecanismo neural. Isso são dados inéditos, porque
como eu tive no último colégio americano, que foi acabou no comecinho do mês, né? Nós não vimos nada sobre treinamento de força, apenas sobre treinamento de endurance. Então, a gente vai ser pioneiro nesse tipo de investigação agora. Bom, qual é o cuidado que nós devemos ter com a suplementação de cafeína, principalmente nessas doses, vamos botar assim, entre aspas, supramáximas, né? Para um tipo de treinamento mais específico? Como a cafeína ela tem uma dependência de certos genes, é importante chamar atenção que o tripé do alto rendimento é, além do treinamento e alimentação adequados, o sono, ou seja, o descanso adequado. Então, todo atleta menos avisado que vai investir em doses de 8, 9, 10 miligramas por quilo por dia, pode afetar a qualidade do seu sono. Sim. E, por conseguinte, uma má recuperação. Eu digo isso do seu ponto de vista crônico, não é um dia, outro dia, né? Que ele abuse. Sim. Um consumo excessivo de café, alguma coisa. Não, eu falo de colocar, não, eu vou tomar 9 miligramas por quilo por dia, né? Porque está me ajudando. Eu faço um up quando eu tomo, mas como é que está a qualidade do teu sono? Porque é impressionante, Tácito, se tu sair fazendo polissonografia de atletas jovens, tu cai para trás as alterações desse exame em jovem. A gente esperava, fazíamos há 30, 40 anos atrás, em idoso, obviamente, né? Obesos, mas atleta jovem é impressionante. Eu chamo a atenção aquelas queixas de atleta, principalmente lesões repetidas, com uma alimentação adequada, suficiente em calorias, um treinamento muito bem feito e qualidade do sono, que ele diz que dorme relativamente bem, desconfie, porque pode estar aí a explicação de lesão em cima de lesão. Eu ainda faço um adendo em cima da sua fala, dizendo o seguinte, não só o consumo de cafeína excessivo, mas principalmente o consumo desses, entre aspas, pré-treinos, que contêm estimulantes, né, e podem ser coadjuvantes da cafeína, e com certeza isso pode impactar no sono e na recuperação, não só do atleta, mas do praticante diário. Sim. Porque a suscetibilidade de cada um, por esses genes que foram descobertos, é muito diferente. Quer dizer, se eu tomo um café expresso de manhã, eu posso não dormir de noite. Outras pessoas tomam à noite e dormem muito bem. Exato. Eu, por exemplo, eu tomo café mesmo, sem problema nenhum. Pois é. Então, não é uma regra geral. Com a cafeína inclusive, eu até faço uma outra propaganda, que a gente publicou um artigo muito, muito bom o ano passado. É um dos artigos mais lidos e mais citados, que nós justamente impactamos a parte dos polimorfismos. Então, esses genes que as pessoas têm, né, são inaptos, mas pessoas que são responders e não responders com o uso da cafeína. E a gente fez até uma figura nesse artigo muito bacana, que é muito didática, né, para aulas e tudo mais, mostrando as várias impactações da cafeína com relação a várias coisas, mas principalmente falando dos polimorfismos. Tácito, foi bom tu frisar isto, porque nós não podemos dar garantia de resposta por suplementos que vamos prescrever. Porque a variedade, desde menos 1% até 6% positivo, podem responder.
Diferentemente, tem gente que até vai fazer mal à suplementação, por ser mal respondedor, não é mesmo? É, Isso é com droga também, é com o fármaco, também acontece isso, com o próprio alimento acontece isso. Se aham. eu tomar óleo, azeite de oliva, é capaz de baixar o meu colesterol. Se tu tomar azeite de oliva, o teu não baixa. Quer Uhum, dizer, como é que faz bem para mim e não faz para ti? exato. E, inclusive, a gente tem que entender que a base é sempre a alimentação e o treino. São coisas de base. O resto é o E o resto. sono? E o sono? O sono. Então, eu E o costumo sono? brincar muito com o lanche, né? A gente brinca com isso, dizendo o seguinte: quando você tiver a tua casa pronta, tudo prontinho, aí que você vai pendurar o quadro, que é o detalhe. Então, a suplementação, ela entra mais ou menos na hora de pendurar o quadro. Né? Tá É, tudo pronto, todos os móveis mas, colocados, vamos começar a decorar. mas tu concorda comigo que há uma tendência de botar carreta na frente dos bois, como diz o Ah, gaúcho. mas isso é o grande problema daquele caminho que bifurca. Isso, Então, a gente tem um exatamente. lado a ciência e outro lado o comércio e a propaganda. Eu Exato. costumo dizer para os meus amigos, alunos, né? Escolha a rota que você quer tomar. Ou você vai caminhar com a ciência, ou você vai para a propaganda, para o achismo e para a opinião. E aí não tem Então, conversa. então, nós já podemos falar, falando em achismo, falando em bifurcação, e o BCA, que Ih, todo mundo usa. Eu queria te ouvir para que o pessoal que está nos assistindo. Bom, é aminoácido, são 3 aminoácidos de cadeia ramificada, tem leucina, inclusive leucina em concentração maior do que a isoleucina e do que a valina. Como é que então, tem gente acontece o contra? seguinte: Como é que tem gente contra? a gente precisa primeiro ir para a base e entender o que é um aminoácido e como é que o aminoácido é formado. Então, a gente tem o carbono central, a gente tem uma ligação do nitrogênio, que é o NH2, que é a única substância que tem nitrogênio. A gente tem a ligação com o grupo ácido, que é o grupo carboxila, um hidrogênio e o R. O R é a cadeia lateral. Isso. Para esses 3 aminoácidos, a cadeia lateral ela é diferente. Ela é muito ramificada. E daí o nome, né? Aminoácido de cadeia ramificada. Só que para a gente entender a síntese da proteína, a gente precisa de todos os aminoácidos. Porque eu não consigo formar uma proteína se eu tiver a falta de um deles, seja essencial ou não essencial. Então a coisa é muito simples. Os 3 aminoácidos isolados não vão fazer nada. E as pessoas confundem muito quando assim, eu tomei leucina ou eu tomei BCAA e a síntese proteica foi iniciada. Isso é uma coisa normal. Iniciar a síntese proteica é uma coisa. Agora, você configurar a síntese proteica é outra coisa. Então, uma resposta aguda, ela não é igual a uma resposta crônica. E para eu ter síntese de proteínas, eu preciso de todos os aminoácidos presentes e, principalmente, eu tenho que ter a glicemia estabilizada. Porque quem paga o preço da transaminação, da desaminação e da própria síntese é a glicose. Né? Por isso que tem aminoácido mais ou menos insulinotrópicos. Não é isso? Exatamente. Exatamente. E a leucina, ela fica famosa por isso também, né? Que É. ela é o principal, o insulinotrópico, né? Agora, o grande iniciante da hipótese do BCA foi o meu amigo aqui, Eric Nielsen. Né? Ele que, em 1987, fez a primeira hipótese com relação à suplementação de BCAA, mas que não tinha nada a ver com síntese proteica, não tinha nada a ver com hipertrofia. Era simplesmente para fazer com que a competição com o triptofano não ficasse tão desalinhada. Porque quando o indivíduo fazia exercício de endurance, ele mobilizava mais gordura,
mobilizando mais gordura. Quando a albumina se desprende do acil para entrar na mitocôndria, ele desprende triptofano. Então, a concentração de triptofano vai aumentando, enquanto a do BCAA, que o sujeito está fazendo exercício físico, está correndo uma maratona, ela vai decaindo. E aí eu tinha mais triptofano, menos BCAA, o triptofano entrava no tecido hematoencefálico e causava a chamada, mas não comprovada, fadiga central. Só que ele foi desbancado... É o precursor da serotonina. Aumenta as concentrações da serotonina. 5-hidroxitriptamina, que vira serotonina. Claro. Mas essa hipótese foi desbancada no ano 2000 por um colega meu, chamado John Mark Davis, que ele até falou, olha, eu considero muito o professor Newshome, né, tenho um imenso respeito, mas esse mecanismo não funciona durante o exercício. Então, a melhor solução para evitar uma suposta fadiga, que na verdade ela não é central e sim periférica, seria suplementar com carboidrato e não com BCAA. Então, desde o ano 2000, que a gente já sabe que os BCAAs não funcionam. Mas as pessoas são resistentes, as pessoas são teimosas. E o pior, usam pós-treino whey isolado mais BCA. Pois é terrível, terrível. Mas olha, eu compactuo. Mas tem gente que gosta de botar dinheiro fora, né? Eu compactuo com a frase de um pesquisador que ganhou o prêmio Nobel eu não lembro agora do que foi, mas ele chama-se André Guidé. E ele falou assim, tudo já foi dito antes, mas como ninguém escutou, e aí eu complemento, ou não quis escutar, nós voltamos atrás e repetimos tudo de novo. Então, essa é a minha missão. Eu vou repetir isso até a morte. Não, mas sabe que a ciência ela pode mudar. Quer dizer, daqui a 1 ano, 2 anos, 5 ou 10, pode surgir um estudo tão pesado, importante, que possa nos fazer pensar que não era bem assim. Lógico. Não é mesmo? O grande problema, Carlos, é que a ciência ela não é que nem a matemática, né? A ciência biológica, que 4 mais 4 é igual a 8. Principalmente em bioquímica, 4 mais 4 vai dar 7 alguma coisa, porque tem perda de energia. Né? Exatamente. E o nosso grande problema na ciência é a falta de equipamento, é a falta de tecnologia para você medir alguma coisa. Então, tem coisas que a gente não consegue responder hoje, mas talvez a gente consiga responder daqui a 10, 50, 100 anos. É como o Big Bang. Né? No começo, ninguém sabia o que era isso. Hoje, a gente já sabe exatamente quando iniciou o Big Bang. Né? E alguns, tudo que aconteceu. E alguns dizem assim, mas nós estamos numa outra era. Agora, a ciência está mais acelerada. Mas veja bem, baseado em experimentação, seja modelo animal ou humano, a resposta ela continua sendo demorada. Sim. Entende, Stácio? Quer dizer, não é essa forma matemática aí para amanhã ou depois dizer que vai funcionar. Não, tem que esperar. E olha, tem que se esperar anos para se ter uma resposta. Não é porque um artigo foi publicado que a gente vai mudar o mundo. Né? Claro. Os artigos precisam ser replicados. Isso. E a gente precisa entender o funcionamento, o mecanismo de ação, né? Comprovação. Claro, Eu costumo dizer assim para os alunos, não adianta você ler o último artigo, mas também não adianta você ler o primeiro. Se você não leu o livro de base, o livro texto de base, senão ele não consegue raciocinar em cima do problema. Claro, perfeito. E aluno, na faixa etária que tu tem, que eu tenho, tu sabe, são imediatistas. Não é? Acho que a humanidade é imediatista, né? Falou em BCA, que eu ganhei massa em 3 meses,
ele vai usar também. Quer dizer, ele não vai ler, não vai falar, consultar, não é mesmo? Você sabe que Infelizmente. eu passei essa pandemia ministrando aulas para as ligas de medicina esportiva e o título da aula era assim, Detalhes que passam despercebidos. Era uma aula de bioquímica, né, falando sobre metabolismo de acidez metabólica, né, realmente o que era, o que não era. E os estudantes de medicina e mesmo alguns médicos falaram, mas eu nunca escutei isso. Eu falei, pois é, são os detalhes que passaram despercebidos. Claro, exatamente. Bom, estamos aí com o adiantado da hora. Não quero te explorar mais, Tácito, pelo que eu já te explorei. Olha, falar sobre ciência, para mim, é um prazer. Se eu estiver tomando uísque, a gente vara a madrugada. Tá bom. Bom, isso que nós não falamos do álcool no doping, né? Ah, verdade, verdade. Mas não faltará oportunidade. A gente pode fazer uma outra live para falar sobre isso. Mas E eu agradeço. aproveitando, eu quero aqui fazer uma propaganda, né? Aliás, duas. Certo. A primeira é para agosto, dia 27 de agosto. Eu estou oferecendo um curso chamado Bioquímica do Exercício, do macro ao micro-universo. O curso começa há 13,7 bilhões de anos, no início do Big Bang, e termina dentro da célula. Então, é um curso que vai acontecer dia 27 de agosto, as inscrições estão abertas, né, um sábado inteirinho de estudos. E o segundo, que vai ser o nosso encontro, depois de muito tempo, né, que eu já recebi o convite oficial, muito honrado, né, do nosso glorioso Congresso Brasileiro de Nutrologia, que vai ser em São Paulo. Vamos estar naquele simpósio juntos lá. Exato. Coisa boa, né? Voltando presencial aos poucos, né, Tássio? Exato. Vamos tomar um café, vamos tirar fotos. Vamos, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Tássio, mais uma vez quero te agradecer. Palmas para essa brilhante exposição das dúvidas que tu nos tirou, de forma prática, para todos verem que tem uma base científica, não é chute, sobre suplementos que têm alegação de ação ergogênica com evidência, ou seja, primeira categoria pelo Comitê Olímpico Internacional e o Colégio Americano de Medicina do Esporte. Muito obrigado, uma boa noite, um bom descanso, uma satisfação receber todos que nos assistiram. Eu acredito que a gente tenha levado uma muito boa mensagem a todos. Muito obrigado, Tássito. Muito obrigado pelo convite. E como eu sempre falo, o general está sempre a postos.